Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui nessa sessão temática, nesse podcast do, do Prosa Contextual do SIG de Epistemologia. Então, a gente vai ter aqui como convidados a Samara, João Luiz, Maurício Souza e o Gabriel Kizani. Muito obrigado pela presença de vocês e podem dar início aos trabalhos. Muito obrigado, Ítalo. Enorme satisfação estar aqui, sobretudo com essas pessoas maravilhosas, o Gabriel, a Samara e o Maurício. E, obviamente, está sendo super importante gravar esse podcast aqui na SBS. Um podcast que é tão intimista na realidade, né? Mesmo tendo um cunho, talvez, de divulgação científica, de aproximação de uma comunidade, de terapeutas contextuais, dentre outras coisas, mas é muito satisfatório poder estar aqui hoje. E eu acho que é mais importante que o convidado se apresente, né? Mas, enfim, né? Vale a pena também se apresentar um pouco, né? Eu sou o João, sou psicólogo, sou aqui de Salvador. E estou aí de host também desse podcast. Pode se apresentar, Samara. Podem se apresentar, Maurício e Gabriel, aí em seguida também. Então, eu sou a Samara, faço parte também, sou host do podcast, sou de Fortaleza, sou estudante de psicologia do 8º semestre. Estamos aí, eu só ia dizer uma coisa. O Gabriel tem que se apresentar como a gente se apresentou no episódio 00. Seria tudo. Não, ele vai se apresentar assim, primeiro, aí depois ele fala o lattes dele. Né? Fantástico, fenomenal. Era Maurício. Também. Maurício Então. primeiro, faça primeiro para Maurício, que é importante. Maurício, é importante. Vocês acompanharam a dinâmica do primeiro episódio? Queremos conhecer o self-conceitual de vocês. Conceitual. É o conceitual primeiro. Vamos expor. E os valores também, tá? Pergunta aí, João. Qual é a pergunta? Ok. Quem são vocês, para além de psicólogos? Para começar, o que é que demarca a existência de vocês, assim? Quem são vocês, para além do fato de serem psicólogos, pesquisadores e todos esses rótulos envolvendo a prática profissional? Não pode dizer gênero, nem raça, nem força, nem nada. Exatamente. Pode ir, Maurício. Tá salvo, Gabriel. Sou eu primeiro que vou passar, dar o modelo, tudo mais, né? Pessoal, olá. Eu uma vez preparei uma fala para um evento na universidade que tinha uma pegada parecida com essa, que eu dizia assim, a gente geralmente se apresenta, né, falando que é professor, que é pesquisador, que é isso, que é aquilo, que é aquilo, que é aquilo. E aí a gente começa, na verdade, pelo nome, né? Oi, eu sou Maurício. Mas tem uma cambada de Maurício aí pelo mundo. Né? Então, às vezes a gente fica pensando assim, eu sou meu nome, né? Quem sou eu, de fato? Antes de começar, a gente estava questionando aqui o que é a vida e coisas do tipo. Então, eu sou um pouco essa pessoa que fica pensando nessas firulas, nesses questionamentos filosóficos, nesses questionamentos para fora da caixa. E não é de Maurício, hoje. vamos deixar de esquiva, vamos ao fato, assim, quem é Maurício? Esse é o mal de lidar, de ficar com terapeuta. Respeita né? meu amigo, porque ele é prolixo, porque ele é professor. Exatamente, mas é tudo conceito, né? É tudo conceito. Então, Samara conseguiu me romper, quebrar completamente, assim, porque eu ia falar um monte de outras coisas, né? Eu sou psicólogo, sou de Salvador também, tudo mais, não sei o quê. Né? Bem, É o self-conceitual, isso aí a gente já sabe. eu diria que eu sou uma pessoa completamente viciada em pensar. Eu acho que essa é uma coisa que
define muito das situações até do meu dia a dia, assim, tipo, como eu interajo com as pessoas, porque se eu trago alguma coisa, se a pessoa me traz alguma coisa, eu já engajo numa conversa com ela que vai mergulhando com mais aprofundamento no que ela tá falando ou no que eu tô falando. E se eu estiver falando de uma coisa que eu gosto, por exemplo, sou aficionado por cultura japonesa, e não só cultura pop, mas um monte de coisas relacionadas a isso. É, e aí eu entro nesse assunto, e se você me pedir para explicar alguma coisa, aí pronto. Aí entra o self-conceitual, entra o professor, entra o. Enfim, minha namorada às vezes diz que eu sou macho palestrinha, né? Mas é o macho palestrinha favorito dela. Então tá salvo, pelo menos, nesse sentido aí. É minha vez, é isso? É Sim, senhor. isso. Vamos lá. Bem, seguindo, eu acho até curioso, porque vocês tiveram tempo para pensar sobre, né, o que vocês falariam ali Pois no, é, no episódio zero protesto. zero, né? Mas, né, já adiantei-me aí a essa possibilidade e estive pensando durante essa resposta durante um tempo. Mas acho que eu começaria dizendo que eu sou curioso, sou humano, sou um tanto quanto chato, sou próximo, acho que essa é uma palavra com alguns sentidos, né? Então acho que sou próximo, embora essa seja algo que usualmente se diria como um papel, mas eu acho que isso para mim é bem importante dizer, sou pai. Acho que essa é uma perspectiva que não poderia deixar na minha fala de fora. Sou alguém determinado, de certo ponto, e alguém que absolutamente pensa para fora, pensa para fora. Depois dá para falar um pouquinho mais sobre isso, mas acho que pensa um pouquinho para fora de onde estou, assim. Mas de modo geral, sem tantas preparações, acho que esse sou eu, assim. Acho que principalmente curioso, curiosidade move muita coisa, né? Então, curioso, pai e próximo. Acho que são três coisas. Chato entra Bacana. bastante nisso também. Indo para um lugar Bacana. um pouco menos aversivo agora, talvez. Uhum. Faça aí suas credenciais enquanto pesquisador, enquanto É. professor, por favor. Faça valer o seu Lattes aí agora. Ah, Bom, eu sou Luiz Gabriel, embora muitas vezes vocês vão me ver só como Gabriel, eu acabo me apresentando muito dessa forma. Sou terapeuta e supervisor clínico em terapia de aceitação e compromisso. Sou professor, eu já fui professor universitário, hoje dou aulas em alguns cursos de pós-graduação. Sou mestre em ciências pela USP de Ribeirão Preto, quando eu trabalhei especificamente com o tema, vou chamar em saúde coletiva, de modo geral, porque trabalhei com internação compulsória, e atualmente eu faço doutorado aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara, cidade em que eu resido, em que eu trabalho basicamente com estresse, entendam essa fala como vocês quiserem, né? Eu trabalho com estresse, um pouco estressado. Eu trabalho com estresse com o protocolo Self-Help Plus do Hus Harris, né? O protocolo do OMS, inclusive, né, a Mika Saban teve a fala dela, né? E trabalho com esse protocolo especificamente. A gente vai entrar agora na parte da coleta, com três públicos distintos: mulheres em situação de violência, acolhidas pelos serviços municipais, é, universitários calouros, então ingressantes na faculdade, e servidores públicos municipais. Então, são, a priori, essa a definição dos três públicos. Enfim, esse trabalho com estresse tem participação em alguns, por conta, eu faço parte do laboratório de neuropsicofarmacologia, e como o laboratório trabalha com alguns modelos animais em estresse, eu tenho algumas colaborações em pesquisas com modelos animais também.
E acho que, de modo geral, é isso. Dólar em Mas eu não sabia alguns locais. que calouros eram estressados, não. Acho que o pessoal no final de semestre é mais estressado do que calouros. A ideia é observar principalmente os calouros que vêm de outras cidades, né? Então, a Unesp aqui recebe pessoas basicamente do Brasil todo, né? Até mesmo de fora do país. Então, a ideia é observar né, como esses sujeitos chegam a um novo local, né, totalmente novo, enfim, com uma nova cultura, um novo contexto de vida. Então, a ideia é acompanhar um pouco esta população. Para começar esse papo, é Não, interessante, eu ia dizer que a gente não falou o latte de Maurício, que é importante também. também importante. Ele, Saber quem é Maurício, quem é Maurício? porque falta ele. Bem, vocês já me despiram aqui praticamente, né? Tive que me despedir de todo o self-conceitual. Eu ia até fazer uma apresentação que passava assim de leve sobre essa parte do Lattes e ia comentar outras coisas, né? Mas vocês quebraram completamente com isso, né? Então eu vou só repassar brevemente. Para quem não me conhece, né? Essa frase clássica que a gente fala quando vai se apresentar. Maurício, sou eu. Né? Isso é uma coisa que eu digo muito toda vez que eu vou me apresentar. Meu grupo de amigos já fica repetindo até assim: Maurício sou eu. Tem até um áudio, um meme que fizeram. E adicionando um pouco, né, o que a gente estava falando antes, quebrando com o self-conceitual, eu, eu sou uma pessoa que costuma muito trazer esses aspectos região de fundo, assim, o gerenciamento das impressões para mim só acontece quando eu estou num contexto que eu não estou muito confortável. Aqui eu estou mais confortável, então por isso que eu estou falando tanta coisa e aparece coisas aqui no meu cenário que Ah, não bom saber tem. que você está confortável, então. Vai te deixar um pouquinho mais Tô desconfortável. confortável, tô confortável. Eu aguento a porrada, eu aguento a porrada. Onde é o seu latte Bem, para saber quem É, é sua vamos lá, carteirada? Dê vamos sua lá. carteirada aí com gosto. Minha carteirada é suave. Eu sou psicólogo, sou aqui de Salvador também, que nem o João Luiz. Estou fazendo um doutorado agora em História, Ensino e Filosofia das Ciências. Estou coordenando, fundei e coordenei o SIG de Epistemologia da CBS Brasil. Fiz um mestrado em Psicologia sobre relações interpessoais e intimidade. Né? Não à toa, estou aqui falando dessas coisas de se vulnerabilizar, de botar uns aspectos que não são tão confortáveis assim de se falar. Você pega de surpresa, né, para falar dessas coisas. E em linha com o tema, né, que a gente vai comentar aqui, discutir com o Gabriel, sou consumidor de drogas legalizadas, tais quais cafeína em todas as suas formas de apresentação, estimulantes que eu não vou dizer o nome comercial, álcool casualmente, né, como se diz assim nas redes sociais, e o que quer que colocam nessas comidas industrializadas aí que a gente come. Quem não é, né, amigo? Quem não? exatamente. Falando de drogas legais, partindo mais para a área de pesquisa, o background do Gabriel, defina aí de forma bastante breve o que é neuropsicofarmacologia. E, enfim, tem uns itens que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Como é que a neuropsicofarmacologia acaba se relacionando com modelos transdiagnósticos, né? Que, enfim, é o que normalmente Uhum. trabalhamos nas contextuais e, enfim, como é que você pode dizer que isso se relaciona assim, né? Como é que você pode afirmar que acontece esse diálogo? Uhum. Eu acho que é um ponto importante, assim, João, que se aproxima dessa tua pergunta, que é a noção de como eu não citei isso, né, mas meu departamento, meu programa é o programa de ciências fisiológicas, né? Então estou num termo mais ao menos conceitual, né, no caminho de se tornar um fisiologista, né? Honrando raízes pavlovianas aí, né? E eu acho que é uma questão interessante, porque a fisiologia tem uma perspectiva muito interessante do ponto de vista transdiagnóstico, principalmente quando a gente pensa
na forma como a própria psicofarmacologia pensa, né, até mesmo a neurologia de forma geral, e aí já trazendo um pouco, né, esse conceito de neuropsicofarmacologia, né? Então, você compreender, por exemplo, como determinadas substâncias vão atuar em conjunto, né, em contato ali com questões cerebrais, né, neuroquímicas, neurofisiológicas, de modo geral, e como, né, essa relação se dá num produto que a gente chama de comportamento, né? E aí é curioso porque essa noção patologia, essa noção diagnóstica já era questionada há mais tempo, inclusive, pela fisiologia de modo geral, pela neurologia, até mesmo pela genética psiquiátrica, outra área que eu tenho particular interesse. Então, acho que a gente faz é uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, inclusive, de como se aproximar de neurologia, se aproximar de neurociência, se aproximar de psicofarmacologia contribui para a gente conseguir ter uma noção muito mais voltada não ao diagnóstico, mas ao quadro que se apresenta ali. Por exemplo, a gente vai partir da ideia que não existe farmacologia mecanicista, né? Não existe nem neurologia, neurociências mecanicista, não existe, por exemplo, remédio para a depressão, não existe um remédio para a ansiedade, né? Existem remédios que vão atuar, por exemplo, em situações que são comuns a diversos comportamentos que são descritos e associados a diversos transtornos, por exemplo, né? Então, acho que ter uma noção. Eu gosto de pensar, assim, eu sempre trago que a neurociências e a psicofarmacologia, de modo geral, são contextuais. E isso traz a possibilidade de a gente, inclusive, aproximar para dentro da clínica, pensando, né, numa aplicação clínica, de como esse funcionamento se dá, né? De como, por exemplo, eu entender só o remédio que o meu paciente toma não diz muita coisa, né? Eu tenho uma série de outras questões, e isso não me refiro só a questões clínicas, né, da nossa clínica, mas questões da psicofarmacologia que são importantes a gente saber, né? Então, de modo geral, eu acho que essa aproximação se dá muito por esse modelo de compreensão, né? Acho que quando a gente pensa em diagnóstico, a gente está pensando absolutamente no modelo de compreensão de comportamento, né? Quando a gente E fala, isso, Gabriel, assim, desculpa te pode falar. interromper, especificamente sobre o papel do terapeuta, né, diante disso, me marcou muito, assim, porque a primeira vez que eu ouvi falar, de fato, assim, mais incisivamente, entender como funciona, por exemplo, desprescrição, foi com você, né, assim. Então, acho bastante relevante, assim. E eu fico pensando qual que é o papel do terapeuta, partindo de vista, inclusive, dessa crítica, né, do comprometimento ético-político que existe a partir das contextuais, inclusive, sobretudo tratando do próprio processo de medicalização, né? E aí tem condutas muito necessárias, assim, né? Porque a gente pode pensar, por exemplo, um caso que a gente esteja atendendo e a gente tem que verificar, inclusive, né, uh, se a medicação que o cliente está tomando está ajudando ele, às vezes, a se aproximar de valores desejáveis ou está sendo bastante restritiva e colaborando para uma evitação experiencial que dificulte a própria vida dele, né? E eu acho que a própria lógica da desprescrição, né, de você conseguir, enfim, ter uma noção disso, envolve essa perspectiva ativa do psicoterapeuta que tem que estar engajado nisso também, no entendimento disso. Faz Uhum. sentido? Como é que você vê isso? Não, absolutamente. Esse é um ponto assim que eu trago muita supervisão, inclusive tenho a honra de ter aqui entre os ouvintes alguns supervisionandos queridos. É uma coisa que eu sempre trago em supervisão, que não basta você saber, de novo, qual medicação o paciente está tomando. Mas quem é aquele paciente que está tomando? O que ele pensa sobre a medicação que ele toma? O que ele sente sobre ser alguém que está tomando uma medicação? O que ele sente, e aí entrando já num outro sentido, de efeito medicamentoso mesmo. Isso é uma coisa importante, porque, de novo, a farmacologia, a psicofarmacologia não é mecanicista, não é causa-efeito, não é uma noção tão direta assim. Então, essa noção contextual, principalmente pensando já no nosso papel, né? Muitas vezes eu tenho
ouço, né, algumas pessoas que chegam até mim dizendo, olha, eu acho que o papel nosso é auxiliar, assim, é complementar a atuação do psiquiatra, por exemplo, que afinal ele prescreve, né? E nós, né, não, mas acho que o ponto central é a gente conseguir compreender como esse acompanhamento do paciente, aí sim, né, a importância de ter a noção de psicofarmacologia, mas não só, mas de como esse acompanhamento contextual do paciente é importante. Então, o que ele sente, por exemplo, e como ele se relaciona com a própria vida, com os próprios conteúdos, no momento que ele está no momento de adaptação da medicação, por exemplo. Então, o que ele vai pensar sobre um pico de ansiedade quando ele está fazendo uso, por exemplo, de buspirona, né? Então, como é que ele se sente em relação a isso? Como ele se sente em relação ao diagnóstico que possivelmente ele recebeu ali? O que ele entende sobre ser alguém que faz uso de uma medicação psiquiátrica? Ao que isso se relaciona dentro da história de vida dele? Né? Quais molduras estão associadas a isso? Né? Então, a gente tem uma série de avaliações possíveis que, daí pensando no ponto de vista do uso da medicação, estão para além da medicação, do comprimido, da dragem ali que ele está ingerindo, mas faz parte, de novo, da vida do sujeito que faz uso da medicação. Então, é o que eu sempre falo, o comprimido não pensa, não anda, não sente, não chora, não vive, ele tem uma coisa ali que vai ter uma interação importante com o corpo, e esse corpo, esse cérebro, né, não está num aquário, ele não está isolado, né, o cérebro, inclusive isso é um ponto importante, o cérebro trabalha por input e output, assim, né, essa é a noção básica. Então, o cérebro sem estímulo não. Uma noção interessante, por exemplo, isso a gente até pode abordar um pouco mais para frente, de que muitos autores colocam que antidepressivos, por exemplo, né, inibidores seletivos de captação de serotonina e outras classes, são, na realidade, permissivos. Então, eles não fazem melhora do quadro, né, associado a um transtorno depressivo, por exemplo, mas eles têm um papel de permitir que esse sujeito interaja com o ambiente de uma outra forma e proporcione, então, novas aprendizagem tanto no sentido comportamental quanto no sentido neurocientífico também, que são coisas um pouco diferentes, mas que se complementam. Enfim, acho que eu fui um pouco além da pergunta, João, não sei se respondi como você esperava, mas acho que o nosso papel é absolutamente acompanhar o sujeito que faz uso da medicação, não é acompanhar a medicação, né? Então, acho que tem uma outra perspectiva que é muito importante, que isso passa absolutamente, claro, pelo entendimento de conceitos em farmacologia, em fisiologia, em psicofarmacologia de modo geral, mas só isso não é suficiente. Não dá para a gente pensar em acompanhar um paciente da forma, né, como nós terapeutas contextuais nos propomos, sem o entendimento para além dos conceitos que ora parecem tão quadradinhos assim, né? O inibidor seletivo de captação de serotonina atua ali, impede a recaptação, você tem mais serotonina na fenda e, né, fechou o conceito. A gente não, acho que a ideia é pensar para além disso. Tem um aspecto, Gabriel, que eu acho que essa visão nova, de certa forma, no público, né, e alcançando as outras áreas do conhecimento também, ela tem sido um pouco mais popular, assim. Eu passei muitos anos da minha vida achando, até por conta do curso de psicologia, que a nossa relação com psiquiatras, com a medicina, com o movimento do uso de substâncias, né, para poder fazer tratamentos de condições psicológicas, que era cheio de problemas, né? Então, pela primeira vez na vida, esse ano, eu de fato tive uma consulta psiquiátrica com uma psiquiatra que tem uma perspectiva bastante humanizada e vai bastante nesse sentido que você falou. Não vamos olhar apenas para a atuação do remédio no sujeito, mas também em todo o contexto que circunda a utilização desse remédio e o contexto de vida dele relacionado às questões que ele está trazendo na queixa dele, questões do ciclo do sono, por exemplo,
do restante do quadro da saúde física dessa pessoa, né? Se está no estado de sedentarismo, se está lidando com algum estresse emocional muito grande ou constante ou coisa parecida, e por aí vai. E essa é uma perspectiva cara para a gente que é profissional, que atende na clínica ou na política pública, na saúde pública. E a gente se preocupa com essa questão da seleção comportamental multinível, né, e a relação com a cultura da medicalização da vida, como o João falou. E a gente se depara com pessoas que precisam lidar com essa coisa que o Skinner chamou, né, de atualização do próprio corpo. A gente tem mudanças que acontecem por conta da utilização da medicação, mas não só isso, né? Eu acho que o contexto do uso da medicação, ele compartilha similaridades com outras atualizações do corpo que acontecem por conta de outras experiências. Então tem essa dimensão que é do corpo, que são essas mudanças que acontecem no funcionamento do interno, né, do cérebro, de como nossas emoções vão aparecer, por exemplo, e tem aquelas mudanças que são, de fato, mais comportamentais, no sentido de que elas são da ação, né, de como a gente utiliza, de como a gente reage a essa atualização do corpo. E aí, isso que João falou sobre como é que a gente lida com isso enquanto terapeuta, eu acho que necessita, e eu queria saber como é que você vê isso na atualidade, na sua prática, na prática de outros profissionais, como é que a gente lida com o diálogo, né, com outras classes profissionais, como é que a gente pode pegar esse linguajar todo, essa noção toda de contexto, de ação, essa relação do comportamento com o corpo, e como é que a gente dialoga isso com outros profissionais? Eu ia complementar a pergunta do Maurício no sentido de como você supervisou, o Maurício fez a pergunta que eu ia fazer, só que mais elaborada, entendeu? Sim, uma redação do Enem, né? Então, como supervisor, como é que você lida com isso? Também com os seus supervisionandos. Como é que você consegue dar um modelo para eles também? É curioso que isso passa um pouco pela minha própria história de vida, assim. Eu sempre fui uma pessoa inserida num contexto multiprofissional muito grande, assim. Por exemplo, né, o que me motivou a ir trabalhar com internação compulsória, com uso de drogas, foi um estágio que eu fiz na Defensoria Pública daqui da minha cidade, em que eu atendia, entre muitos outros casos, solicitações de internação compulsória, né? E eu trabalhava com assistente social, trabalhava com psicólogo, mas trabalhava com defensores, com pessoas do direito, né? Fui fazer o meu mestrado, por exemplo, no departamento, na USP Ribeirão Preto, no departamento de enfermagem psiquiátrica, em que, por exemplo, na minha turma, ao menos de mestrandos, eu era o único psicólogo, por exemplo. E depois, hoje faço doutorado na faculdade de farmácia, no departamento de ciências fisiológicas. Uma coisa que eu não esqueci de mencionar, eu sou professor colaborador da Unesp, aqui de Araraquara, do curso de odontologia, então dando aula de farmacologia para futuros dentistas. Então, essa formação com profissionais de saúde, assim, de outras áreas, passa pela minha carreira. E é curioso pensar, por exemplo, que essa noção, Maurício, que você traz, assim, desse diálogo, ela é muito mais aberta, ao menos nos contextos em que eu estive inserido, em pessoas, por exemplo, que estão se graduando ou pessoas que estão nessa temática, do que parece. Tá? E eu vou chegar no segundo momento, quando a gente fala de ter contato com profissionais que já estão atuando na clínica, por exemplo, na prática clínica, né? Mas é curioso porque embora o diálogo seja aberto, há uma noção muito empobrecida dessa percepção contextual que a gente traz, né? E muitas vezes essa ação mais mecanicista, né? Então eu tenho uma medicação que eu tenho, por exemplo, eu fiz essa pergunta inclusive na sala de aula em que, olha, baixa serotonina causa depressão, né? Quem concorda levanta a mão, e muitas pessoas levantaram a mão, né? Então, essa noção de saúde mental ainda muito segmentalizada, muito mecanicista, muito associada a uma noção neurológica, fisiológica, de modo geral, ainda persiste.
E é curioso porque em todas essas áreas em que eu, né, atuei, e hoje atuo ainda, eu tenho oportunidade de levar a palavra contextual aí a esses novos ambientes. E é muito curioso porque transforma assim a perspectiva das pessoas. E inclusive essa é uma coisa que eu sempre falo. Psicólogos, saiam um pouco da faculdade de psicologia, assim, busquem um programa de pós-graduação em outras áreas, né? Eu acho que nós precisamos estar ali inseridos em áreas da saúde, por exemplo, que trazem ainda uma perspectiva em saúde mental muito associada a um modelo que hoje é amplamente questionado e questionável, né? Então, eu acho que é necessário a gente fazer essa mudança no paradigma aí, né, de algumas perspectivas. E aí, levando em consideração, por exemplo, essa noção de diálogo, Maurício, para depois falar um pouco sobre o papel da supervisão nisso, eu acho que o diálogo sempre tem que ser, pelo menos a forma que eu, né, reproduzo e coloco isso, o diálogo ele precisa ser próximo com outros profissionais. Não é uma realidade encontrar profissionais que tenham essa perspectiva mais aberta e mais ampla sobre o que é comportamento humano, sobre o que é saúde mental, sobre o que é um modelo diagnóstico, por exemplo. Gabriel, Então, mesmo. Oi? deixa só eu adicionar um pequeno comentário dentro da sua fala. Eu comentei que foi pela primeira vez esse ano que eu encontrei uma psiquiatra e foi a primeira que eu me permiti ser atendido, sabe? Justamente porque eu vi que ela tinha essa perspectiva mais ampla de olhar para o comportamento, de humanização e não focar apenas em remédio, porque todos os outros profissionais que eu e as pessoas ao meu redor lidamos, inclusive outros colegas psicólogos e psicólogas, a gente só lidou com profissionais que tinham uma visão mais focada no remédio e não no sujeito, sabe? Então, Uhum. era sempre um tratamento muito difícil, atendimento muito difícil, a pessoa não ouvia, sabe? Não tinha sessões minúsculas por um valor exorbitante. São vários problemas, né, que derivados Nossa disso. realidade direta enquanto clínico é ainda lidar com esses profissionais. E tá aí um É. desafio enorme, né? E é nesse sentido que eu falo de ter um contato próximo, porque ainda que seja um desafio, e é naturalmente desafiador em muitos sentidos, ter esse vínculo, por exemplo, empobrecido ou não realizado, pensando agora dentro de uma perspectiva em psicofarmacologia clínica de modo geral, é perder parte de acompanhamento importante, de orientação ao paciente, de contato com o profissional, né? Então, acho que esse diálogo tem que ser absolutamente próximo, absolutamente desafiador também, né? Fazê-lo, sem dúvida. E aí é uma coisa que eu sempre falo, como vocês, ao longo da história de vida de vocês, têm se sentido quando sentam na frente de um médico, por exemplo, né? Quem já foi ao psiquiatra, como o Maurício, e obrigado, assim, Maurício, por ter compartilhado a tua experiência, mas como nós temos nos sentido, né, ao estarmos na frente de profissionais da psiquiatria, por exemplo. Acho que isso fala um pouco, de novo, da forma como esse paradigma da psiquiatria tem se desenvolvido. E, ao mesmo tempo, é importante pensar de como formações recentes e transformações, assim, nessa perspectiva, são importantes. E, novamente, acho que isso parte um pouco da gente também. É importante falarmos em congressos como esse e outros congressos importantíssimos, e, ao mesmo tempo, acho que é necessário que nós vamos para outros lugares também, né? Quem precisa fazer pós-graduação, quem tem o interesse de fazer pós-graduação em outros lugares, né? Eu tive oportunidade, quarta-feira passada, no meu grupo de pesquisa, que eu conduzo, que é de estresse, de falar sobre ACT, falar sobre terapia de satisfação e compromisso para farmacêuticos, para biólogos, para outros profissionais, né? Então, acho que é importante a gente ampliar um pouco a noção de como nós estamos atuando também. Óbvio que a perspectiva clínica é um foco importante, mas a gente pensar um pouco para além disso. E até, Samara, trazendo um pouco dessa perspectiva da supervisão, eu acho que basicamente é o que eu acabei de falar aqui, de tentar levar esse contato um pouco mais próximo e, ao mesmo tempo, fornecendo, por exemplo, conteúdo baseado em evidências sobre saúde mental, sobre psicofarmacologia, né? Sobre, por exemplo, por que meu paciente que tem transtorno bipolar está tomando um anticonvulsivante, né? Qual é o guideline, por exemplo, qual é o algoritmo
de tratamento mais atualizado, o que é importante saber sobre isso, e para além dessa perspectiva mais técnica, quem que é esse sujeito, né? E toda essa perspectiva que a gente tem colocado aqui. E aí, acho que o meu papel como supervisor é exatamente não colocar uma posição contra a outra, né? Mas sim de trazer essa noção a priori parece um pouco mais fechada da psicofarmacologia para a noção contextual que a gente trabalha. E aí, por exemplo, eu não sou um historiador que me sinta à vontade de só entregar um livro, por exemplo, o Cordioli, né, que é um livro de psicofarmacologia, e falar, olha, está aqui, saiba as medicações que seu paciente toma, ali tem todas as descrições, tem todas as topografias ali descritas, né? E aí você segue o acompanhamento. Acho que não faz parte, por exemplo, da forma como eu trabalho, né? Esse material sim é usado, mas não só, né? Acho que a gente trazer e conseguir unir essas perspectivas é um desafio, de novo, mas é o que torna, por exemplo, a nossa atuação em contato com demandas clínicas e com demandas associadas à psicofarmacologia tão importante, tão rica, de forma geral. Eu acho que também existe um desafio enorme da gente reconhecer que a gente tem um papel ativo nesse contexto, né? Porque, enfim, existe todo um processo, inclusive, de hierarquização quando a gente pensa nessa relação aí multiprofissional, né? Então, acaba sendo difícil, eu acho, né? Eu penso assim, eu, enquanto clínico, estar em contato com os psiquiatras, né? Justamente porque existe já, obviamente, também um conceito já estabelecido sobre o que é estar em contato com o psiquiatra, né? Assim, e, enfim, tenho tido a possibilidade de entrar em contato com uns profissionais, assim, que têm uma visão um pouco mais aberta, né? E muito cuidadosa, inclusive, com os clientes que eles acompanham. Isso tem mudado bastante, assim, minha relação nesse contexto, né? Porque eu tenho visto, por exemplo, psiquiatras estão ativamente me procurando, assim, para perguntar, João, como é que tá sendo, né? Acompanhando o processo terapêutico do cliente, assim, sabe? Isso é incrível, assim, porque ainda acho que não é o mais comum de se acontecer. Óbvio, falando aqui de evidência anedótica, né? Tô falando da minha perspectiva, né? Ainda não é a maioria dos casos que pelo menos eu atendo. Ter uma condução tranquila, aberta, né? E uma proximidade importante desses outros profissionais que acompanham algum cliente que eu, enfim, esteja acompanhando também. Então, tem uns desafios importantes e eu acho que a gente também está evoluindo, de certa maneira, nesse quesito. E, João, vou falar algo a você que essa evolução não parte só da formação de novos psiquiatras, por exemplo, mas parte da nossa formação também. Né? Eu falo que muitos profissionais têm medo de serem multiprofissionais, né? De trabalharem numa perspectiva multiprofissional. E eu sempre penso assim, essa segmentação do trabalho é prejudicial ao paciente, ao final das contas, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que faz uso de uma medicação e eu não converso com o psiquiatra e não tenho nenhum tipo assim de contato, não troco nenhum tipo de perspectiva, isso ao final do processo é prejudicial ao paciente ali. E por que, assim, né? A gente reflete por que nós, muitas vezes, profissionais da psicologia, temos esse receio, né? De discutir, de trazer, muito por conta, novamente, dessa noção de história de vida mesmo. Essa hierarquização que foi construída, né, numa perspectiva acadêmico-social ao longo da nossa cultura, né? Temos, novamente, uma ausência, inclusive, de conteúdo na formação. Então, não é incomum, por exemplo, você encontrar pessoas que não tiveram um semestre, por exemplo, de alguma disciplina relacionada à farmacologia. E aí, Eu quero, naturalmente, eu quero denunciar até o fato de que a minha formação de psicologia, infelizmente, foi deficitária nesse sentido. Ela não tinha A minha uma também. disciplina. Pois é, veja só, Nossa, gente. o João Luiz formado na Federal e eu formado na faculdade
que tinha um renome sobre o curso de psicologia, e não é dizer que eu não tive uma disciplina que falasse sobre o uso de substâncias de diversas perspectivas, mas a disciplina psicofarmacologia, ela não existia na grade, né? Nossa. Então, enfim, É, e, Eu digo e o por que. mim. Eu fico até assim, porque na minha faculdade eu tenho disciplina, teve disciplina de genética do comportamento, neurofisiologia, neuropsicologia, psicofármaco 1, psicofármaco 2, ainda tem a letiva de abordagens psicossociais e uso de substância. Isso daqui. Fora que tem extensão em hospitais, mental do Nem coração. optativa a gente teve acesso. Não é nem para dizer Nossa, assim que não está na grade principal de disciplinas. Não tinha optativa. nossa. Não Assim, eu teve nada relativo a isso. nunca fui a Só medicina de cinema. neuro, que era o mais próximo disso, Mas né? além de ter Mas isso tudo, ainda E, tem, acho que quatro extensões no hospital mental, fora os estágios no CAPS. Entendeu? Ainda tem isso. é, e aí, o profissional, por exemplo, que não tem uma formação como essa, sai da graduação com o quê? Uhum. Ele sai com o que ele já teve ali de contato básico. Então, um nome da medicação, ele sai basicamente com um ou outro efeito, mas, por exemplo, com uma base, de novo, é o que eu falo, essa noção de uma psicofarmacologia contextual, ela é extremamente importante, tá? Levando em consideração, de novo, a nossa prática, levando em consideração o nosso entendimento, mas isso já é uma realidade, de novo, em departamentos como, por exemplo, o meu, em que eu tenho ali fisiologistas de informação, basicamente. Então, essa noção contextual, ela já tem uma perspectiva importante que muitas vezes está em outros lugares, mas não está na própria psicologia, né? Levando em consideração, de novo, aspectos tanto em neuro como em psicofármacos. Então, acho que essa também fala sobre essa dificuldade de ter o contato, de estabelecer o contato, também fala sobre uma deficiência da nossa formação, né? Uma deficiência da forma como nós somos formados, de modo geral. E é e curioso aí, porque, por exemplo, eu tive uma aula no doutorado, recentemente, uma aula de endócrino, tá? De sistema endócrino. Eu tive uma aula de modelos animais em análise do comportamento e a gente falava de Skinner ali, falava de análise do comportamento com muita frequência, por exemplo. Então, já tem coisas fora daqui que a gente precisa de novo tocar, ampliar, levar. Maurício, acho que eu te cortei, né? não, tranquilo. E aí, Gabriel, eu acho que a gente acabou tocando num ponto com essas questões que você trouxe, que eu posso dizer assim, vamos falar de evidências, né? Mas não falar de evidências por falar de evidências, falar de evidências sobre como essa noção de evidências ela está entrelaçada com a nossa prática e com a nossa formação, né? E como isso influencia tudo isso que a gente está falando aqui, né? Do currículo, de como é que a gente sai nesse preparo possível para atuação profissional, pelo menos tendo as noções, né? E as possibilidades de diálogo multiprofissional. Quando você estava falando antes, eu fiquei pensando muito assim, a gente forma essa noção que existe tanto na nossa experiência de atendimento clínico médico, psiquiátrico, né, que já tem essa noção de ser uma coisa rápida, acelerada, sem o cuidado devido. E é um cenário que, em alguma medida, tem mudado um pouquinho. Mas falando sobre qual é a nossa relação com isso na formação, até como professor, eu vejo muito que a gente tem alunos dos cursos de saúde, de um modo geral, e incluo a psicologia aí dentro dessa noção de saúde que eu estou falando aqui agora, porque as redes sociais, por exemplo, elas têm sido uma força externa na nossa formação. A gente aprende sobre noções de saúde mental, os nossos alunos e alunas aprendem sobre isso com profissionais que estão fazendo o seu trabalho ali nas redes sociais. E isso é um campo em aberto, né? Isso é um campo que traz muita coisa para dentro da nossa formação que às vezes a gente não sabe manejar.
sabe? Às vezes as instituições não sabem manejar, o preparo do nosso currículo muitas vezes não dá tanta conta, ou ele incorpora alguns aspectos, né? Numa faculdade que eu dei aula recentemente, tinha a disciplina de marketing digital, por exemplo. E essa é uma coisa que, de 2011, por exemplo, que foi a época que eu comecei minha formação, não existia esse tipo de discussão, de questão, porque as redes sociais ainda não tinham esse papel que elas têm hoje. E eu sinto que a gente já tem essa relação histórica com o modelo biomédico, o jeito de pensar os tratamentos clínicos. Essa é uma questão que a gente discute muito nas contextuais, né? Que é uma discussão que Reis, Hoffman e Companhia Limitada fazem, para a gente pensar o uso das evidências e como a gente traz a questão das evidências para a formação nesse contexto de educação, né? Nesse contexto que está imbricado aí com as redes sociais também e tudo mais. E eu penso que acaba existindo uma coisa que é ser baseado em evidências e ser baseado em processos clínicos, inclusive na relação terapêutica, como um processo clínico também. Como é que você pensa isso? Assim, como é que a gente poderia discutir aqui esse entrelaçamento, né, do que é tratamento baseado em evidências e tratamento baseado em processos clínicos? Você diz dentro de uma perspectiva psicofarmacológica, dentro de uma noção Sim, mais geral? incluindo dentro desse contexto, né, dessa relação com o modelo biomédico, com as evidências que vêm das pesquisas que fazem parte da psicofarmacologia ou que vêm da psicofarmacologia, de alguma maneira. Eu acho que primeiro tem uma noção importante a gente entender que psicofarmacologia e neurociências é algo muito vendável dentro de redes sociais, trazendo esse tema que você trouxe, e traz assim, uma noção de certeza, traz uma noção de algo certo, de algo conclusivo, algo que é X e é Y. Então, essa noção mecanicista é muito vendida, assim, é facilmente vendível, inclusive, dentro dessas perspectivas. Inclusive, a própria noção de evidências é muito bem vendível, né? Mas, na realidade, o que a gente tem hoje, e é curioso, porque essa noção que eu chamo, né, carinhosamente apelido os neurotoppers, assim, né, que colocam a neurologia como a grande explicação para as coisas, né? Isso não é uma realidade dentro da neurociência de modo geral. Até porque existe um caráter muito importante que tanto em neurociência quanto em psicofarmacologia a gente ainda sabe pouco. A gente ainda tem pouca coisa. A gente não sabe, por exemplo, como certas medicações, por que elas funcionam exatamente. A gente não sabe, por exemplo, como determinadas partes do cérebro se comunicam. Então, por exemplo, eu ter noção de vias dopaminérgicas e ter um acesso a um dado gerado sobre aquilo, eu não posso aplicar isso dentro de um processo clínico como A e B, sabe? Olha, eu tenho isso, então significa isso, e esse processo clínico está associado a essa evidência que eu encontrei aqui. Eu não consigo fazer essa correlação, porque, de novo, é algo que ainda está em construção, é algo que ainda está né, em desenvolvimento, e existem alguns modelos interessantes nisso, como, não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, do RDOC, Research Domain of Criteria, que traz uma noção um pouco mais ampla, que traz um modelo um pouco, assim, com algumas ressalvas, traz uma noção um pouco mais contextual à própria saúde mental, à própria noção de processo mesmo. Tá? E isso, de novo, eu até estou olhando um pouquinho, eu não sei, a gente ainda tem tempo? Nós temos 6 minutos. Tá. A Então gente ainda tem um bate-bola. Para os vou encurtar minha resposta. Então, Maurício, eu acho que essa noção, tá, do que está sendo produzido e essa noção de processo, tá, é bem mais, como posso colocar? É bem mais, eu não consigo achar uma palavra exata, mas é bem mais possível de se observar dentro da psicofármaco e da neurociência de modo geral, exatamente por novos modelos que estão trazendo, como, por exemplo, um modelo, para quem tem curiosidade,
o modelo patológico de estresse crônico, que considera, por exemplo, dentro de um quadro clínico e normalmente baseado em evidências, fatores de risco, como, por exemplo, gênero, como, por exemplo, violência urbana, como, por exemplo, história de vida, dentro de associado a processos como, por exemplo, uma hiperativação dopaminérgica em núcleo accumbens, por exemplo, no giro cingulado anterior. Então, você tem já modelos que conseguem fornecer essa perspectiva. Tá? Assim, encurtando o máximo possível a resposta, Maurício, não sei se foi suficiente, mas... Foi bacana. Bacana. A gente ainda vai gravar outro episódio um pouco maior, porque acho que dá para falar muita coisa. A gente vai dar um bate-bola aqui para João encerrar. Vamos fazer um bate-bola rápido, Gabriel. Uhum. Um psicofármaco. Sertralina. Um psicólogo bom. Skinner. Um psicólogo mais ou menos. Ah. Alguns. Uma teoria que é interessante, porém, você acha ela da conspiração dentro da psicologia. Da conspiração? Teoria da conspiração dentro da psicologia, que você acha que é... Tamara, não tenho resposta para isso. Tem. Esquivando total aí. A esquivada foi grande, viu? Para quem conhecer, né? A esquivada foi pesada. Um psicólogo ACT. Um psicólogo ACT? Uhum. Kelly Wilson. Qual um nome que você colocaria num ratinho de laboratório? Nossa, eu sei que falar Skinner soaria tão, nossa, uau, Faz tão igual básico. Faz igual o Bob. O operante. Operante. O operante, né? Um nome que eu daria para um ratinho, inclusive, a gente não coloca nome, por exemplo, nos ratinhos do laboratório, porque depois seguem naturalmente o processo de Você eutanásia, não então tem não tenho criação de essa. vínculo, Petrich. A gente não pode, assim, não me sinto à vontade para estabelecer isso, mas acho que Você não tem relação terapêutica com o ratinho. não, é melhor, por um processo de controle de experiência, é melhor não estabelecer, mas acho que poderia ser. Johnny poderia ser um bom nome para o ratinho. E para finalizar, para você, o que significa Sofia? Sofia, nossa, aí você veio na jugular, né, Samara? Aí você veio já bem pontual, assim, né? Sofia, minha filha de 3 anos, Sofia significa, nossa, significa redescoberta. É um bom termo. É contigo, final. Valeu, amigo. Então é isso, gente. Ficamos por aqui com essa gravação diretamente da SBS. E já faço aqui um convite agora, nesse momento, para quem está assistindo, e também para o Gabriel, porque ele está intimado Ai, de novo. a fazer um episódio mais aprofundado, né? E vocês provavelmente vão ver lá no Spotify e no YouTube, tá bom? Nas redes sociais do podcast. Claudinha. Mas é isso. Obrigada, Claudinha. E é isso, pessoal. Posso ter só uma palavra final? Pode. Pode. De agradecer imensamente o convite, agradecer muito o convite dos hosts, né? O papo aqui muito legal. Naturalmente queria mais tempo para ele, né? Mas eu agradeço imensamente o espaço da SBS. Acho que é um evento tão importante, a gente conseguir pensar junto aqui, para mim é muito, muito enriquecedor. Então, muito obrigado. Queria fazer uma menção honrosa rapidamente a Johnny, que está aqui entre nós, mas não pôde participar, né, de fato, porque ele é um dos hosts,
do podcast. Ainda tem Mas, um artista que fugiu do podcast dele, escondido aqui. Queria só dizer isso, que ele está escondido. exatamente. Mas é isso, gente. É isso, pessoal. Valeu, CBS. Valeu, pessoal. Valeu, CBS. Valeu a Valeu. presença de todo mundo. Muito obrigada, pessoal. Queria agradecer também a vocês, em nome da diretoria da CBS, e de todo mundo que está aqui assistindo vocês. Muito obrigada. Foi muito bom ver vocês, estar aqui com vocês nesse espaço. Obrigada.